O terror não existe apenas na imaginação e na ilusão de cada um de nós. Existe na vida real. E os monstros são de carne e osso, como eu e tu. Então, por isso eu decidi criar um novo quadro aqui no canal, onde vamos falar de casos reais e vamos dar a nossa opinião sobre eles. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de dar o vosso feedback, ajuda muito darem o vosso like, comentarem e inscreverem-se no canal, ajuda muito no alcance. E é isso, vamos para o vídeo. Mortosa, uma pacata vila no distrito de Aveiro, tornou-se palco de um dos crimes mais chocantes de Portugal. Uma relação secreta, uma gravidez inesperada e um desaparecimento sem explicação deram origem a este mistério, envolto em suspeitas e possivelmente um homicídio. Mónica Silva tinha 33 anos, era trabalhadora, sonhadora e uma mãe dedicada. Ela já tinha 2 filhos, um de 11 e um de 14 anos, num relacionamento anterior, um casamento anterior. E quando tudo aconteceu, ela estava grávida de 7 meses. O que deveria ser uma fase de alegria tornou-se em algo horrível. Na noite de 3 de outubro de 2023, a Mónica saiu para tomar café e levou consigo as ecografias do bebê que trazia consigo no ventre. Antes de sair, ela assegurou aos 2 filhos que voltaria em breve. E mais tarde, acabou por ligar ao filho mais velho a dizer que estava um pouquinho atrasada e que demoraria mais ou menos cerca de 10 minutos a chegar a casa, só que ela nunca mais voltou. Na manhã seguinte, tanto a mãe da Mónica como os filhos da Mónica, portanto avó e netos, estavam super preocupados porque ela não atendia ao telefone. O telefone, na verdade, estava desligado, o que é bastante atípico para ela, porque ela nunca deixaria os filhos sozinhos durante a noite, segundo a mãe, e isto fez com que a mãe sentisse que algo se passava e ficou totalmente desesperada. Fernando Valente tinha 38 anos na altura deste caso e ele tinha uma vida financeira muito estável e era um empresário local. Era filho único e, como eu disse, a vida financeira dele era bastante boa, inclusive os pais dele tinham várias propriedades espalhadas por Portugal. Fernando estava a viver em Mortosa, numa dessas propriedades, porque ele estava a passar por um processo de divórcio, portanto com a ex-mulher, e a ex-mulher e a filha estavam a viver em Gaia, Vila Nova de Gaia. Durante um ano manteve alegadamente uma relação discreta e sem ninguém saber com a Mónica. No entanto, depois da Mónica desaparecer e ele ser interrogado pela polícia, ele negou completamente, disse que essa relação nunca existiu, que eles tiveram sim relações íntimas várias vezes, mas que nunca foi mais do que isso e que, honestamente, que já não havia há mais de 7 meses. O que é curioso porque bate certo com o tempo de gravidez, o que é um pouco estranho. E, na minha opinião, bastante conveniente. Na noite do desaparecimento de Mónica, ele garantiu que estava em casa, alibi que foi 100% corroborado pelos pais. No entanto, houve algumas suspeitas que levaram a polícia a investigar um pouco mais estas afirmações. A polícia descobriu que antes da Mónica sair de casa naquela noite, ela tinha recebido uma chamada de um número que inicialmente não se sabia ao certo de quem era, mas eventualmente descobre-se. E uma coisa que eles descobriram também foi que, a partir de câmaras de videovigilância, havia um Mercedes preto perto de casa da Mónica naquela hora. Portanto, querem adivinhar quem é que tinha um Mercedes preto? Pois é, o Fernando. A polícia analisou o telemóvel de Mónica e rastreou e percebeu que ela nessa noite fez uma viagem de Mortosa para Torreira, que é ali uns quilómetros, e é um sítio onde a família do Fernando tem um imóvel, portanto uma casa. É bastante curioso. E foi nesta altura, por volta das 11 da noite, que ela tinha ligado ao filho a dizer que estaria daí a 10 minutos a casa. Lembram-se que eu falei no início do vídeo? Então, creio-se que foi mais ou menos nesta altura. O seu telemóvel permaneceu ligado, portanto na torreira, até mais ou menos à 1h50 da manhã e nessa altura foi completamente desligado. O mais estranho
é que no dia seguinte o telemóvel foi ligado novamente, a mais de 400 km de distância, no Alentejo. E, curiosamente, numa zona em que, mais uma vez, a família de Fernando tinha uma propriedade. Em busca de mais provas que pudessem colocar Fernando na zona do crime, eles tentaram rastrear o telemóvel de Fernando, só que o que indicou foi que o telemóvel dele tinha permanecido em casa, que tinha sido desligado mais ou menos às 9 da noite, portanto, na noite em que a Mónica desapareceu, e que só tinha sido ligado de novo na manhã seguinte. Portanto, com a desculpa, segundo Fernando, de que tinha desligado o telemóvel para simplesmente descansar. E se o telemóvel dela foi encontrado no Alentejo e ele estava noutro sítio, portanto, não poderia ter sido ele, então será que ele tinha um cúmplice? São questões que eu me fiz quando estava a pesquisar o caso. O que é que a investigação revelou? Revelou que a Mónica já tinha dito ao Fernando que estava grávida, a 29 de setembro, portanto, uns dias antes. E o que é importante saber é que ele não acreditou muito que o bebê pudesse ser dele, pelo menos desconfiou, e, na minha opinião, talvez ela tenha levado as ecografias para poder falar sobre o assunto e talvez garantir essa informação ao Fernando naquela fatídica noite. E o curioso e aterrador foi que nos dias seguintes a este dia em que ela pela primeira vez lhe revelou que estava grávida, foi descoberto que ele fez pesquisas bastante sinistras, principalmente de como apagar conversas, permanentemente do Messenger, etc. Também utilizou um telemóvel antigo que ele já tinha e comprou um cartão SIM novo pré-pago que utilizou para fazer contacto com a Mónica. Portanto, o número do qual ela recebeu a chamada naquela noite, crê-se que foi deste número. Fernando, obviamente, tentou negar esta informação à polícia, lógico, mas tendo em conta as informações bancárias, etc., a polícia conseguiu provar que, de facto, o telemóvel pertencia ao Fernando. A principal suspeita foi que o Fernando temia que este filho viesse, de certa forma, ameaçar o seu património, e existem teorias de que ele tinha algumas ressalvas porque a Mónica era de uma classe social bem mais abaixo que a dele. O que, se isto é verdade, é só um horror em cima de outro horror, porque, enfim, como é que é possível? Segundo as investigações, portanto, ele decidiu pôr fim à vida de Mónica e do bebê que ela carregava. Portanto, na minha opinião, são 2 homicídios aqui. Após este alegado homicídio, e o porquê de eu estar a dizer alegado é porque o corpo ainda não foi encontrado, vocês já vão perceber, portanto ainda não se pode provar a 100%, creio, mas enfim, tendo em conta todas as provas, é o que se pensa que aconteceu, principalmente porque ele limpou todo o apartamento na torreira depois de supostamente ter acontecido lá alguma coisa, o que é bastante estranho, ter limpo aquilo daquela forma tão intensa e tão profunda. Isto na madrugada em que eles se encontraram é muito, muito, muito estranho. Inclusive ele desfez-se de um tapete que lá estava, portanto eu sei que às vezes é difícil provar certas coisas, mas caramba, isto grita culpado, pelo menos para mim. E as suspeitas sobre Fernando não ficam por aqui. De forma bastante calculada, ele utilizou o telemóvel de Mónica para enviar mensagens a pessoas que ela conhecia, de forma a criar uma narrativa de que ela estava a ser seguida e ameaçada por uma outra pessoa. Ele chegou a contactar diretamente com os familiares da vítima e negou que se tinha encontrado com ela, negou tudo, o que torna as coisas cada vez mais bizarras, porque ele contactou com eles pessoalmente. Surreal. A 9 de novembro, o Fernando foi preso pela Polícia Judiciária e ficou em prisão preventiva, o que depois mais tarde se tornou prisão domiciliária.
O Ministério Público de Aveiro formalizou a acusação no dia 4 de novembro, portanto uns dias antes, e foi-lhe acusado os crimes de homicídio qualificado, aborto e profanação de cadáver. Depois disto tudo e depois de todo a repercussão que o caso ganhou, o Ministério de Aveiro decidiu que este caso seria levado a júri, ou seja, o julgamento seria num tribunal com júri. Além disso, também foi deduzido um pedido de 200 mil euros para os filhos de Mónica para compensação de todos os danos causados, apesar de que dinheiro nenhum vai trazer a mãe deles de volta, mas é o mínimo a fazer numa situação destas. Apesar dos esforços tanto da polícia quanto da família, que estão a ser incansáveis na procura da Mónica, infelizmente o corpo dela nunca foi descoberto. É importante mencionar, e quem acompanhou o caso na altura viu nas notícias de certo, que foi entregue de forma anónima à tia da Mónica uma carta que dizia que o corpo de Mónica estaria num poço numa das propriedades do Alentejo, dos pais de Fernando, mas nunca se verificou essa situação. O que é que aconteceu de facto naquela noite? Será que ele agiu sozinho ou será que ele teve ajuda de alguém, da família, de amigos, de alguém desconhecido? São perguntas que eu me faço. Mas se há coisa que este caso nos mostra é que é praticamente impossível apagar completamente os rastros. Portanto, apesar de não se saber ao certo onde é que ela está, o que é certo é que houveram pequenas provas que foram tidas ao longo de toda a investigação e que apontaram na direção de Fernando. O que é que vocês acham do caso? Acham que já foi praticamente tudo descoberto e que só falta provar, ou que ainda se vai descobrir mais coisas sobre o que é que aconteceu, o que é que realmente aconteceu? Deixem a vossa opinião nos comentários. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que este caso não caia no esquecimento e também para me ajudar aqui no canal. E não se esqueçam, a verdade vem sempre ao de cima.